Oi, gente, tudo bem? Tô com a carinha um pouquinho de cansada. Tô com o meu branquinho da paz, né? Gente, acabei de chegar do plantão de 12 horas. E eu vou relatar aqui pra vocês como que está sendo essa volta minha, né? Para a enfermagem, né? Como que está sendo, se mudou alguma coisa, o que eu estou achando, né? Gente, quando eu me formei para técnica de enfermagem, eu não fiz o curso por fazer, só por fazer, é o que tinha, tá? Eu lembro que o curso eu ganhei em bolsa, eu fiz uma prova super concorrida, né? Para poucas pessoas, acho que foi 30 pessoas só, mas muita gente concorreu. E eu fui uma das classificadas, né? E quando eu fiz esse curso, eu lembro que eu tinha entrado na faculdade de pedagogia, porque eu gostava também, sabe? Eu tava tipo meio em dúvida, né? Se eu ia para pedagogia ou se eu ia para enfermagem, né? E eu sempre quis ser técnica de enfermagem. Por quê? Tem uma diferença. O enfermeiro com a técnica de enfermagem. O enfermeiro meio que auxilia, toma conta dos técnicos de enfermagem, né? Como um todo. Um enfermeiro para uma equipe de enfermagem, tipo de 5, 10, tá? Que ele vai direcionando os técnicos para os setores. O enfermeiro é tipo como fosse o nosso chefe. Porque o técnico é o que põe a mão na massa. O técnico é que vai lá, que tá ali com o paciente. A gente pega um plantão de 12 horas, é 12 horas com o paciente, que a gente dá banho, a gente faz curativo, a gente faz as medicações, né? Um cuidado em geral com o paciente, né? É o que a gente põe a mão na massa mesmo, né? Eu, como técnica de enfermagem, eu faço todo esse trabalho. Eu dou banho, eu cuido, eu faço curativo, eu faço medicação. Mas eu tenho, gente, eu aprendi isso no curso também, a humanização, né? Que você não chega no paciente, vai lá, puxa e vai dar banho nele, né? Ou você chega lá e faz uma medicação e pronto. Não, eu aprendi no curso de enfermagem que você tem que se apresentar para o paciente, você tem que explicar para ele o procedimento, né? Fala bom dia, boa tarde, boa noite, vamos tomar um banho, o horário de tomar banho agora, vamos lá que eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Essa medicação que eu vou fazer no senhor e na senhora é para dor, é antibiótico. Eu aprendi no curso que eu fiz que a gente tem que estar sempre ali junto com o paciente e explicar para o paciente o procedimento que vai ser feito. A não ser, salvo tipo, o paciente às vezes não está consciente, né? Não consegue responder, aí você pergunta para o acompanhante, né? Você se apresenta para o acompanhante, para o cuidador que está com o paciente, às vezes um familiar, né? Um filho, um pai, né? Às vezes é o avô que está internado, às vezes ele não consegue responder, aí o neto responde, sempre assim, gente, a gente tem que se apresentar. E eu trabalhei, né, com muito carinho, com muito amor, né, durante 8 anos no hospital aqui da minha cidade. Gente, eu me dediquei, tipo assim, de corpo e alma mesmo, sabe? Eu fiz até além de mim, do que eu podia fazer, sabe? Eu fui daquelas que ficava ali com o paciente queria desabafar, eu dava ouvido para ele desabafar, eu tava ali explicando pro paciente o procedimento, o paciente às vezes ficava agitado, eu não quero isso. Gente, eu convenci o paciente que era bom para ele ficar internado por causa disso, por causa daquilo, sabe? Às vezes eu atrasava até o meu serviço, sabe? Às vezes eu atrasava o serviço assim, mas eu não deixava de dar atenção pro paciente, eu tava ali do lado dele. E principalmente, gente, a gente tem que ter uma empatia, né? Ele tá ali, o paciente que tá ali, tá sob os nossos cuidados, né? Os cuidados da instituição, se ele tá internado no hospital, né? Então, os cuidados da instituição, né? Aos nossos cuidados, tipo o meu plantão. Então, eu tenho que dar assistência para aquele paciente, eu tenho que dar atenção para ele, né? Eu não posso simplesmente ir lá, pronto, acabou e virar as costas para aquele paciente. Gente, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês a minha experiência agora de voltar. Mas é uma experiência que eu já vivi antes, sabe?
Quando eu formei por amor, né? Eu aprendi como que a gente tem que, né, tratar o paciente, né? Os cuidados que a gente tem que ter. E eu esqueci, né? Eu esqueci do porquê que eu desisti também da profissão, né, de enfermagem, porque eles não me mandaram embora, eu pedi para sair, né? Eu tava com um esgotamento muito grande, né? Vários motivos, mas entre eles eu saí do trabalho porque o trabalho estava me sobrecarregando muito, né? Quando a gente é boa demais, a gente é boba demais, né? Quando a gente se dedica demais, as outras pessoas que não tá nem aí, elas montam em cima de você, sabe? Mas eu falava assim, eu tô aqui para cuidar do paciente, é um ser humano, é uma vida, né? Eu não tô aqui trabalhando, igual a gente vai trabalhar numa empresa de máquinas, não tô cuidando de máquinas, né? Mesmo vocês têm que tomar cuidado, né? Mas eu tô cuidando de vidas. Então, independente se aquele colega faz assim, esse assado, o problema é dele, a consciência é dele. Eu vou fazer do meu jeito, o que eu acho certo, o que eu aprendi, né? Eu tive uma experiência agora no meu retorno, né? Mas eu já vivi isso antes, né? E eu até comentei aqui em casa, né? Meu filho é enfermeiro, né? Ele é formado enfermeiro. Eu até conversei com eles, falei assim, eu tinha esquecido por que eu tinha deixado a profissão há 2 anos atrás. Não foi pela profissão, pelo curso de enfermagem, né? Não foi por eu ser técnica de enfermagem pela profissão. Eu não deixei pelo salário, né? Eu deixei, gente, que é pelo a instituição em si, não vou generalizar, né? Porque às vezes nem todo mundo sabe. Eu deixei a profissão ou não deixei, eu me decepcionei pelas colegas que é igual a mim, que é técnica de enfermagem, fez o mesmo curso que eu, só que faz tudo errado, sabe? Faz totalmente diferente, né, de mim. Eles estão ali para cumprir o plantão, veja a hora de acabar o plantão, desse jeito, gente. Veja a hora de acabar o plantão, acabou, o importante é o meu dinheiro no final do mês, o paciente está ruim, se morrer é -1, vamos embora para frente. Isso, eu ouvi isso. Gente, quando eu me formei, eu fui trabalhar, o curso na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. E quando a gente vai cuidar do paciente, né, vamos supor, eu trabalhei algum tempo na UTI, né, aqueles pacientes críticos, né. Então, eu estudava o caso daquele paciente, gente. O paciente ele tá internado com derrame pleural. O que é o derrame pleural? Medicações que utiliza? Quais os cuidados de enfermagem? Gente, eu investigava aquele paciente. Eu lia as prescrições anteriores. Eu via, tipo, se ele teve algum problema durante a internação. Gente, eu tinha um caderninho na época que eu anotava tudo, sabe? Dúvidas que eu tinha, eu chegava em casa depois do plantão, eu ia pesquisar. Nossa, gente, eu fiz muito isso. Medicação, tudo, né? Dosagem, como fazer, que tem medicação que é assim, tem medicação que é diferente. Curativo, gente. Como que cuida um curativo assim, né? No CTI, a gente, na UTI, no CTI, a gente tem muito paciente com escara. Cuidar daquela ferida, né? Eu pesquisava, sabe? Como que faz? Porque quando a gente está fazendo o curso, a gente tem um professor do nosso lado ali, auxiliando e tudo. E depois que a gente forma, não tem professor do lado. O enfermeiro é para vários técnicos, ele tá ali o tempo todo com a gente. Então é a gente sozinha, a gente tem que estar ali, gente, estudando o tempo todo, aprendendo, a gente tá lidando com vidas. Enfim, eu não vou prolongar muito esse vídeo, porque, gente, relatos de enfermagem, nossa, tem muitos, né? Eu vou desabafar aqui, é um desabafo, gente, que eu retornando agora, né, não mudou nada, infelizmente, né, eu fico muito triste com isso. Eu tava no hospital, né, o profissional da enfermagem, eles chegam, eles não se apresentam, a gente não sabe nem quem que é, né. Você é enfermeiro, você é técnico, você é isso, você é médico? Bom dia, boa tarde. Não, gente, chegava.
assim, pegava o plantão, quer dizer, primeiro que nem pegava o plantão, né? Demorava. Chegava no quarto ali, gente, nem falava um bom dia, boa tarde. Fazer medicação, aí você perguntar qual medicação que é essa? Ah, você quer... Não sabia nem pra que servia a medicação. Fazia e virava as costas. Eu ficava assim, gente, o que é isso? Gente, você está fazendo uma medicação venosa no paciente, você tem que explicar, você tem que comunicar a família, quem está perto, né? Uma falta assim, de empatia com a pessoa tá ali trabalhando, sabe, assim, não tô gostando do que eu tô fazendo, eu tô cansada, o plantão tá fardo, tem muita gente. Gente, enfermagem é isso. Se você vai pra enfermagem, você vai ficar de boa, né? Vai ganhar um salário, ó, beleza. E só? Não, gente. Trabalho de enfermagem é muito mais do que isso. E eu vou focar nesse vídeo aqui para você ter empatia, você ter amor na sua profissão. Principalmente em enfermagem. Porque se você não tiver amor pela enfermagem, você não deve fazer esse curso, não deve trabalhar nessa área. Porque você não está lidando com qualquer coisa, você não está trabalhando numa concessionária de carro, sabe? Você está lidando com vidas que estão ali precisando de você, dos seus cuidados, né? Que precisa de você, que pode morrer. Então, tenha mais responsabilidade no curso que você está fazendo. Enfermagem tem que ser por amor, gente. Você tem que gostar de lidar com o ser humano. O ser humano, a pessoa, quando está assim, doente, fragilizado, eles ficam muito assim, nervosos, é difícil, né? Quem quer, gente, ir para o hospital, ficar internado? Quem gosta? Aí o paciente agitado, o paciente arrancou acesso, eu já vi isso, gente. Aí você vai lá, xinga o paciente. Ah, você não pode fazer isso? O que é isso? É obrigação sua. O paciente está agitado, entenda por que o paciente está agitado. Às vezes ele queria desabafar, pediu tua atenção várias vezes, você não viu. Gente, várias vezes o paciente estava agitado, às vezes as colegas passavam o plantão para mim, vamos supor, a noite inteira, paciente agitado a noite inteira, arrancou acesso, deu trabalho a noite inteira. Tá. Passou o plantão para mim desse jeito de dia. Aí de dia eu vou lá, dou atenção para aquele paciente, converso com ele, pergunto para ele por que ele está agitado. Eu vou lá e converso com aquele paciente. Gente, um minutinho que ele conversou comigo, desabafou, ele já acalmou. Eu expliquei para ele, ó, o senhor vai ficar internado, tá? Não tem previsão de alta por enquanto, mas tem que manter o acesso, explica. Gente, foi que 1 minuto que eu expliquei, o paciente acalmou, sabe? Ele estava sem veia porque ele arrancou o acesso, não queria que ninguém puncionasse ele deixou eu puncionar a veia dele. Sabe, é tão simples, gente. É só conversar, é só você dar atenção, dar carinho, dar amor para aquela pessoa que tá ali sofrendo, que tá com dor, que não entende por que tá ali internado. Às vezes, gente, eu falo que é a obrigação do médico. O médico, às vezes, ele passa no quarto, não dura nem 5 minutos. Às vezes ele vai lá, fala tudo bem, tchau, e vai lá, prescreve e vai embora. Você que tá de plantão ali 8, 12 horas, 24 horas, você conhece o paciente, você que dá atenção para ele. Você não pode ir lá, o paciente está agitado, você pegar suas coisas e ir embora, virar as costas. Não. Você tá 12 horas de plantão, você tem que estar 12 horas ali com aquele paciente. Então, gente, tenha mais amor na profissão da enfermagem. Se você está pensando em fazer um curso de enfermagem, técnico ou enfermeiro, né? Pensa bem se é isso mesmo que você quer. Pensa bem se você vai ter paciência de cuidar de um paciente agitado, né? Se você vai ter carinho, amor, empatia por ele, tá bom? Gente, vai ter mais vídeos como esse, porque é uma profissão assim que eu amo muito, né? Mas que eu fico muito triste, né? Que eu fico muito assim frustrada, né? Eu fico até envergonhada por eu ser uma profissional da área e ver um colega meu, né, agindo dessa maneira, né? E aí eu fico pensando bem, sabe? Se vale a pena eu continuar, né?
Porque é você dar murro em ponta de faca, gente. Porque não adianta você brigar, falar, o povo não discute, o povo não tá nem aí, sabe? Eu, às vezes, já cheguei numa colega minha e falar assim, nossa, você tá falando assim, se fosse um pai ou uma mãe sua. Se eu visse uma colega sua falando disso de um pai ou uma mãe sua, de uma avó, você ia gostar? Vou fazer vídeos sobre isso, vou contando mais experiências pra vocês, tá bom? Não sei se eu vou continuar ou não, porque é bem complicado, gente, bem complicado. Eu faço um outro vídeo pra vocês, tá bom? Tchau, gente.